Olá, o Cidade Esporte desta semana está mais que especial, está imperdível. Ao meu lado, um cara que tem 27 anos, ele veio de São José do Brejo do Cruz, Paraíba, já passou por vários países, conquistou o tricampeonato paralímpico nos Jogos, respectivamente, Rio 2016, Japão 2020, França 2024, nos 100 metros do atletismo, classe T47. É tetracampeão mundial em 2017, 2023 e 2024, nos 100 metros. Campeão mundial nos 400 metros, dono de 2 recordes mundiais, um nos 100 e outro nos 200 metros. Dono de 6 medalhas em Jogos Paralímpicos, 3 ouros, 2 pratas e 1 bronze, entre outras conquistas nos Parapanses. Sabe o que eu estou falando? Petrúcio Ferreira, o multicampeão atleta paralímpico. Petrúcio, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. Que conquista, cara. Muito obrigado. É um currículo aí que já está imenso, né? 10 anos de carreira. Algumas conquistas aí, vale até muito bom estar relembrando. Quando você falou, eu até fiquei aqui na minha cabeça, rapaz, já passei por isso mesmo, né? Olha só que legal. Agradeço pelo convite. Petrúcio, como é que tem sido esses momentos do atletismo para você? Cara, são momentos, né, eu posso dizer, únicos, que assim transformou a minha vida desde que eu fui descoberto para o atletismo. O esporte tem esse poder de transformação, né? Então, assim, são momentos únicos de muita alegria, de alguns medos, algumas angústias, mas momentos que, graças a Deus, eu venho saindo feliz por estar conseguindo entregar o meu melhor dentro de cada competição e conseguindo trazer medalha para o nosso país. É o esporte paralímpico que vem cada vez mais ganhando o seu espaço, mostrando o seu potencial com vários atletas aí, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Aí temos vários resultados expressivos dentro do cenário paralímpico, então isso que faz com que o esporte paralímpico seja mais visto, né? Visto como os atletas de alto rendimento que estão ali buscando o seu melhor dentro do esporte, entregando o seu melhor no seu dia a dia para chegar nesses grandes momentos que são as grandes competições. Como é ser uma referência para pessoas típicas e atípicas, pessoas que estão iniciando no esporte, como crianças, pessoas que buscam a qualidade de vida? E a gente aqui, nesse espaço da UFPB, percebe o carinho, o olhar, o brilho nos olhos quando vê a sua medalha, vê a sua pessoa, que está dividindo esse espaço com pessoas comuns. Cara, eu fico muito feliz, né, de hoje ser um espelho, de ser uma inspiração para outros jovens, para outros atletas, né? Eu que também lá no início, quando criança, me espelhava em outros grandes atletas e hoje eu posso ser o espelho dessa juventude, dessa criançada que sonha também, né, com esporte, tem um sonho, né, profissional, não que seja no esporte, mas seja ele qual for, de ser médico, veterinário, qual for. Então, mostrar sempre essa transparência da minha caminhada, mostrar de onde o Petrúcio veio, o que o Petrúcio enfrentou, né, para poder conquistar tudo isso hoje, que muitas das vezes as pessoas veem só a coisa fácil, né? Tá lá na competição, ganhou a medalha, mas não é só isso, existe toda uma caminhada, todo um processo para chegar a esses grandes momentos. Então, para chegar a esses grandes momentos, existem muitas dificuldades e eu busco o máximo possível a transparência para mostrar que o Petrúcio também enfrenta dificuldades, que o Petrúcio ultrapassa dificuldades e que hoje ele é um espelho, uma inspiração para essa galera que me deixa muito feliz, né, de ser isso, de ser esse porta-bandeira. Então, baseado em cima disso, eu te pergunto, como é que esses festivais paralímpicos ajudam nesse processo? Cara, o Festival Paralímpico, né, ele ajuda muito hoje, né, na captação de novos talentos, novos atletas que estão aí perdidos, né, dentro do nosso cenário. Isso muitas das vezes aconteceu comigo lá no início, quando eu tinha até meus 16 anos, o sonho de ser jogador, mas não conhecia o atletismo. E por não conhecer o atletismo, então acho que eu demorei, né, um pouco para entrar e começar a treinar o alto rendimento. Eu comecei a treinar quando eu tinha 16 anos, dos meus 16 para os meus 17, e hoje com esse trabalho voltado, né, você consegue fazer com que essas crianças tenham um contato mais rápido com o esporte, que é o esporte paralímpico. Então ele tem esse contato mais rápido, fica até mais fácil para os professores começarem a trabalhar e a lapidar essa nova criançada que está chegando aí no cenário. Você tem uma coisa, Petrúcio, que eu gosto muito, a marca do sertanejo, a marca do nordestino, do paraibano. Com Mas certeza. tem outra coisa que eu gosto em você, é que você sempre foi um cara muito simpático, muito sorridente.
Isso não seria uma outra marca muito forte sua? Ah, o pessoal fala muito, né? O Petrúcio está sempre alegre, sempre sorridente. Eu gosto, né, de exalar a minha alegria, o meu sorriso, porque você indo para o seu dia, por mais difícil que seja, mas quando você acorda de manhãzinha, veste o seu sorriso, você já ali já eliminou 50% do seu dia, já conquistou 50% do seu dia. O restante vai ser ali no sacrifício, na determinação. Então, espalhar alegria, sorriso, acho que é o mais importante, que o Petrúcio busca trazer isso, né? Em meio à dificuldade, em meio às conquistas, a gente tem que estar alegre, independente, né? Então, dependendo já desse ponto, a gente já entra no outro segundo situação. Você está sendo estudante de educação física, falou agora há pouco que está com 10 anos de carreira. 10 anos. E há todo um processo em cima disso, e de levar essa criança, de levar o seu nome, o estado, conquistar. Já fala em pendurar a sapatilha? Ainda não. Tem data? Ainda não. A gente já terminou Paris, né, pensando no novo ciclo, que será Los Angeles, em 2028, ou seja, vamos ter mais 4 anos de trabalho. Aí daqui para lá, muito tempo, né, a se pensar, a se trabalhar, a ver o que o Petrúcio possa fazer futuramente, né, pós Los Angeles. Quem sabe Petrúcio pós Los Angeles ter mais um ciclo, ou se vai parar em Los Angeles. Mas a meta é continuar, porque quem começa no esporte não quer parar, não quer ver um fim. E de alguma forma, né, hoje também já sendo estudante de educação física, de alguma forma vou ficar próximo do esporte, porque eu não consigo, né, desabraçar de tudo isso. A família pode estender ou encurtar esse caminho? Tipo, filhos, esposa? Cara, assim, hoje tenho o meu sonho também de ser pai, né, junto com minha esposa, de ser mãe. E a gente vem planejando isso. Eu falei para ela, ó, estamos aí em uma temporada, anos um pouco acelerado, mas quem sabe nesse ciclo Los Angeles, que vem quem sabe que vem um Petrucinho, né? E quando vem uma criança, né, a responsabilidade aumenta mais ainda, mas nada mudar o planejamento de ser atleta, de o alto rendimento, de dar continuidade aos trabalhos. Aumenta mais ainda a responsabilidade, né? Vou me cobrar mais nos treinos para ter mais rendimento dentro das competições, para trazer melhoria para minha família, né? Petrucinho agora ou em Los Angeles? Quem sabe antes de Los Angeles, planejamento, calma. Primeira vista, primeira informação, hein? Primeira informação já. Agora, e depois do atletismo? Dirigente ou vira técnico? O que você faz? Então, tem muitos planos ainda pela frente, então eu vou afunilar qual deles seria mais viável, mais planejado para o Petrúcio. Futuramente, muitos pensamentos aí em criar um Instituto Petrúcio Ferreira, né, em seguir essa carreira de aí, quem sabe um dirigente dentro de um comitê paralímpico, ou até mesmo agenciando outras carreiras, buscando melhoria para o esporte. Isso é bacana, isso é muito bacana. E antes de fechar esse bloco, eu quero fazer outra pergunta para ele. Um bastidor. Vila Paralímpica, o que acontece lá quando você está nesses jogos? Poderia contar um fato pra gente engraçado, uns bastidores? Cara, os bastidores de uma Vila Paralímpica, né? É sempre muito engraçado, porque ali a gente tem contato com vários outros países, então rola muita resenha. Às vezes a gente tem um contato com outros países, você chega ali, os caras estão agitados, mas quando você vai ver, o brasileiro é mais animado ainda, né? Você chega em contato, qual foi o país que a gente agora teve contato? Acho que foi os quenianos. Chegamos lá, os caras estavam com uma caixinha ligada na vila, dançando, do nada foi ver que um monte de brasileiro dançando muito mais do que os caras, as músicas dos caras que a gente nem conhecia. Então, várias dessas coisas, essa resenha acontece na vila, isso é muito bom, né, de ter a convivência, o contato com outras culturas. Objetos, bens que vocês têm, troca? Então, dentro da vila, né, o que vale ouro são os pins. Então, muitos atletas têm uns pinzinhos de cada país e acaba tendo essa troca de pins dentro da vila. Ou seja, a gente fala que o pin dentro da vila é um ouro. Antes de ir para o intervalo, quero deixar uma pergunta para o Petrúcio. Qual a sua impressão da vila e das cidades? Rio, Japão e Paris. Você não vai responder agora não, depois do intervalo. Voltamos com o Cidade Esporte e eu deixei no bloco anterior uma pergunta para ele. A impressão do Petrúcio sobre Rio de Janeiro, Japão e Paris, ali na França. Qual foi a impressão que ele teve da cidade e da Vila Olímpica? Bom, eu vou ser suspeito a falar, né, por ser brasileiro, mas a Vila Paralímpica da Rio 2016 eu acho que estava bem mais animada, por ter mais brasileiros, né, trabalhando dentro da vila.
E isso deixa uma coisa bem mais leve, que o brasileiro tem o seu jeito de ser, o seu jeito peculiar, de se divertir, de ser alegre em qualquer situação. Então, essa foi minha impressão, né? Não que não foi boa, a Vila Paralímpica de Paris foi boa, mas a Vila Paralímpica da Rio 2016 foi muito mais animada. Pelo fato de estar em casa, Estar em casa, torcida, público, quem estava trabalhando na Vila, brasileiro, bem mais descontraído pro atendimento com os atletas. Eu imagino que a do Japão tenha sido até fria, né? Por conta daquela história da Covid, né? O Japão foi bem mais estranho pra gente, né? Por não ter público, a gente estava todo mundo em uma bolha, então até mesmo na própria Vila, a gente só tinha contato na hora do jantar, no café e no almoço, mas nem contato na Vila. O passeio dentro da própria Vila, né, para conhecer outros espaços também era limitado, já para não acontecer o contágio do Covid. Sim. Então foi uma coisa bem mais estranha. Para quem participou na Rio 2016, que estava em Tóquio 2020, que foi 2021, e quem estava em Paris agora. Então a Vila mais estranha acabou sendo Tóquio, mas não pelo país, eu acho, mas pelo momento que a gente vivia ainda. Olha, eu tive uma entrevista recentemente com o Daniel Dias, cara multicampeão da natação. Nosso maior ídolo do esporte paralímpico. E aí ele traz essa questão, na nossa conversa eu disse assim, nós que moramos aqui na Paraíba temos o Usain Bolt paralímpico, Petrúcio Ferreira. E você era o Daniel Dias, Michael Phelps da natação. Como é que você se sente? Agora eu faço essa pergunta para você. Como é que você se sente diante dessa comparação, onde há o reconhecimento do seu talento, do Daniel Dias, como um cara que está sendo visto, está sendo reconhecido pelos feitos que conquistaram, nas pistas ou nas águas? Cara, ser reconhecido, né, pelos nossos feitos, pelos nossos resultados, né, bem expressivos dentro dessas grandes competições, e ser comparado também, né, a um outro grande ídolo, que é o Michael Phelps, que é o Usain Bolt, né, o Michael Phelps na natação, o Usain Bolt na pista, é muito gratificante, né? Isso mostra, né, a aproximação de mais igualdade do esporte paralímpico com o esporte olímpico, e mostrando que o atleta também está ali no seu alto rendimento, buscando os seus melhores, e ser comparado a eles, para a gente é muito gratificante ter esse reconhecimento, né, a um nível tão elevado. Então mostra que a gente também estamos ali e mostrando que somos também espelho e inspiração para muitos aí. E o que é que você gosta mais? As corridas longas ou curtas? Corridas individuais ou de revezamento? Cara, eu sou ali o meio termo. Eu sou muito fã do 200 metros. Sim. Né? Mas por não ter essa prova, eu acabo correndo muito 100. Já corro 400 por mais desafio, não é uma prova também que eu gosto. Então eu ficaria ali com 200 metros, então meio termo ali. Meio termo. Eu acho uma coisa interessante, assim... até estranho falar, né, que não gosta de correr 100. Exatamente, porque o seu feito foi em cima do 100, né? Tanto no Sim, Mundial... meus maiores feitos foram em cima do 100, mas a melhor prova que eu acho de correr é o 200. E o revezamento é individual? Então, eu vou ali no individual ainda. Individual. Petrúcio, você, ao mais novo, aos 2 anos, você teve a vivência que levou isso daí, o acidente que você não lembra, claro, novo, mas que mexeu com toda a estrutura, a situação com seu Paulo, Dona Rita, né? E eu quero dar os parabéns ao casal, né, pela educação que vocês deram a ele. Fizeram esse cara simples, um cara determinado, um cara que tem muito foco. E que coisa, né? Você conseguiu superar de um acidente, de uma pessoa que você estava querendo ser como uma referência com o seu pai, até chegar a esse cara multicampeão vitorioso. O que você diria agora, nesse exato momento, do seu pai, tua mãe assistindo? Queria dizer para eles, né, que tudo que aconteceu com a gente, né, lá no início, na minha infância, na minha fase de crescimento até minha adolescência, era tudo um propósito de Deus, né, para me moldar, para o Petrúcio se tornar a pessoa que se tornou hoje. Então, nunca fiquem tristes pelo que aconteceu, nunca se culpem por tudo aquilo que aconteceu, porque tudo isso era um propósito de Deus para a nossa vida melhorar. E o que você passaria para o Petrucinho, que ainda nem sequer veio? Você agora mexeu no ponto mais forte aqui. O que eu diria para o Petrucinho, né, quando ele nascer, que a vida não é fácil, mas que ele nunca desanime, que ele sempre levante para o seu dia com um sorriso no rosto e sempre focado nos seus objetivos, nos seus sonhos, porque uma hora vai chegar. E é Dona Marta, Dona a patroa. Marta.
É a patroa. E com ela, como é que é dentro Cara, ela é uma das minhas maiores conquistas, né? Ter ela como minha esposa, porque ela tá ali do meu lado, sempre me incentivando. Em algumas vezes, alguns momentos que eu tô ali meio que perdido, né? Confuso, cheio de perguntas e dúvidas comigo mesmo. Ela tá ali para me mostrar quem eu sou, de onde eu vim, onde eu estou e onde eu quero chegar. Né? Então é uma pessoa maravilhosa para mim, que está ali, que conhece os meus medos, conhece as minhas fraquezas, mas sempre está ali me dando força para que eu siga sempre em frente. E quando você não está com Dona Marta, seu Paulo, Dona Rita e o Petrucinho, que ainda nem sequer veio, você está ao lado de outra pessoa que tu tens um carinho grande, imenso. Eu acho massa as fotos de vocês. Meu pai, segundo pai. Segundo pai. Quem é o segundo pai? Diga aí pro pessoal. Pedro de Almeida Pereira. Né? Acho massa as fotos de vocês. O Pedrinho, ele acabou se tornando o meu segundo pai, porque acho que eu tenho até uma vivência maior. Acho não, eu tenho certeza que eu tenho uma vivência maior com ele do que com minha própria família. Sério? Hoje são 10 anos, então eu estou aqui de segunda a sábado, mais ele de manhã e de tarde. Tem dia com cara feia, tem dia com cara bonita, mas nós estamos juntos aqui todo dia. E isso acaba, né, criando um vínculo, não só de treinador e atleta, mas um vínculo de filho, de pai. Até ele mesmo fala que vive mais junto com a gente que com a própria família também. Então a gente dedica, né, uma vida em busca de resultados, de um trabalho, de um reconhecimento. E eu acho que isso vem dando certo, né? Essa parceria, esse casamento meu de Pedrinho vem dando certo. Frequenta a casa dele? Já almoçar? Sim, a gente frequenta. A gente quase todo dia almoça junto. Quase todo dia a gente tá almoçando junto. Então quando eu tô no treino aqui, termino o treino de manhãzinha, assim, aí, vai pra onde? Vamos almoçar. Juntos? Sim. Então a gente acaba almoçando junto quase todos os dias. A nossa vida é bem mais junto. É tanto que quando viaja, quando a gente viajar pra competição, eu não quero ficar no mesmo quarto, não. Quando chega na competição, tá a gente dividindo no mesmo quarto. Quem ronca? O Pedrinho ou o Pedro? O Pedrinho. Pedrinho, você ronca, cara? Eu já prestei atenção, eu dormindo, eu não ronco, não. Tem como, né? Não tem como. Quando o Petrúcio não está assistindo os Jogos Paralímpicos do atletismo, que outra modalidade ele assiste dos Paralímpicos? Então, eu gosto muito também das provas de campo, do lançamento, né? E mais a questão do lançamento, do peso, do dardo. O que define Petrúcio em 3 palavras? Fé, foco e força. Fé, foco e força. Como é que você define cada uma delas? Cara, a fé, né, é que sempre tem que andar comigo em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. O foco, né, de estar no objetivo, de ter sempre um foco naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu quero ter. E a força é de nunca desistir, né, de ter sempre força para enfrentar todos os obstáculos do dia a dia. É daí que Dona Marta Pereira entra? É daí onde ela entra com o seu trabalho para ajudar sempre o Petrúcio a acreditar no seu potencial, na sua performance, em busca dos seus sonhos. E a cidade Juntos. de origem, nesse meio, como é que ela chega nesse teu processo de formação, nesse teu marco? Cara, o processo, né, acho que foi feito bem lá no meu início, né, de tudo aquilo que eu vivenciei durante a minha infância, posso dizer, sofrida, que vim do interior da Paraíba, do Alto Sertão. Então, tudo que eu passei na minha infância foi que eu fui moldado, né, foi feito um alicerce para o Petrúcio se tornar o atleta que se tornou hoje. Então, tudo aquilo que eu fazia no sítio, as caminhadas, as botadas d'água, os trabalhos, tudo isso foram ensinamentos, né, para encarar o mundão. E você gosta, né, de voltar? Gosto, Sim. eu gosto não, eu adoro estar em casa, né, de ter contato de volta com os amigos, o contato do mato, dos bichos, eu adoro isso. Não perder a origem, isso é tão bacana, poxa. Tem tanta gente aí que a gente acaba observando por ter conquistado o ápice, pisa no chão porque é o jeito. Putz. Não, o Petrúcio nunca é assim, se for assim, podem puxar minha orelha, tá? Tá certo. Olha, eu vou fechar esse bloco fazendo mais uma pergunta com relação às pessoas que me pega até um pouco desse teu jeito, paizão, desse jeito querido, por quem cerca. Quando você vê, ou que mensagem você daria para aquelas pessoas que de repente têm algum preconceito por alguém que tem alguma limitação física, tem alguma vergonha dos seus filhos, o que você diria para quem está acompanhando nesse momento, quem de repente vem a pensar assim? Que nunca tenham vergonha da sua forma física ou das suas condições financeiras, do lugar que você mora, porque tudo isso, né, é uma forma de combustível e da gente mostrar para o mundo que somos capazes de alcançar
tudo aquilo que a gente almeja, né? Não é uma forma física, não é uma condição financeira que vai me impedir de alcançar aquilo que eu quero. E sim, né, muitas das vezes a gente está bloqueado, bloqueando a nossa mente, da gente liberar o nosso 100%, da nossa capacidade de alcançar tudo isso, né, de todos os sonhos, todos os objetivos, todas as metas. Que não tenham vergonha da sua forma física, não tenham vergonha das suas condições. Acredite que você é capaz e só você é capaz sim de alcançar tudo aquilo que você almeja. Pode até ter alguma limitação física, né? Mas nada vai impedir, nada vai impedir. Quando eu olhava para mim antes, eu me via como uma pessoa com deficiência. E hoje eu me vejo como uma pessoa eficiente e não com deficiência. Perfeito. Né? A gente tem vários exemplos aí dentro do esporte paralímpico, cada um com a sua limitação física, mas vai lá e entrega seu melhor, entrega seu 100%. Temos o Gabrielzinho aí, que é um torpedo, né, na natação, como ele mesmo falou. Lá ele não estava competindo, ele estava amassando todo mundo. E às vezes você vê pessoas aí, né, que tem duas mãos, tem as duas pernas e chega na hora que vê a piscina e diz, eu não consigo nadar, eu não consigo, nem tentou. Então ela mesma já está se limitando a uma coisa que ela nem tentou. Então acho que os atletas paralímpicos ele têm esse poder, né, de mostrar a capacidade de cada um, de cada ser humano, que muitas das vezes eles se bloqueiam até mesmo antes de tentar a coisa. Ah, é difícil, eu não consigo. Tu tentou? Tu já fez alguma vez? E se você fez, não deu certo, você não vai começar do zero, você vai começar de um aprendizado que você já teve. Então não desista. E aí eu vou deixar uma pergunta para ele para ir para o próximo bloco. Petrúcio, você sente o friozinho na barriga antes de uma grande competição? Segura, daqui a pouco ele responde. Voltamos para o terceiro bloco, um bloco que eu particularmente gosto muito. É o bloco que a gente acaba conhecendo mais ainda o atleta, o para-atleta, e que a gente consegue perceber o quão nós somos, como é que eu vou dizer para vocês, comuns, feitos de carne e osso. Que a gente chora, que a gente ri, que a gente tem raiva, que a gente quer conquistar. E aí eu trouxe a pergunta anterior. Petrúcio Ferreira sente friozinho na barriga antes de cada competição, apesar desses 10 anos, de várias conquistas? E como sente, né? A cada competição é uma experiência nova, né? Uma experiência diferente, porque eu ainda sinto muito friozinho na barriga. Incrível que pareça, essa minha terceira Paralimpíada, eu estava com frio maior, até mais do que a minha primeira Paralimpíada, que foi nos Jogos da Rio 2016. Né? Tem aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele medo, mas tudo isso tem que ser controlado antes de entrar na pista. E eu aprendi, né, a controlar tudo isso, mas o Petrúcio tem muito friozinho na barriga. Quando tá na câmera de chamada, já presta a entrar na pista, vem quando eu fico perguntando, ei, dá tempo ir no banheiro ainda? Dá tempo ir no banheiro ainda? Tem alguma referência, alguma inspiração pro Petrúcio? Cara... No esporte? No esporte, né, dentro do esporte, né, eu tenho uma inspiração, né, que é o próprio Usain Bolt. É um cara que descontraía muito antes da prova acontecer, um cara que brincava muito, então eu tomei isso como inspiração para mim também, até mesmo eu já tenho um jeito divertido de ser, brincalhão, então é uma forma também de conseguir controlar a minha ansiedade e meu medo dentro da hora. Então a minha inspiração é o Usain Bolt, pelo seu jeitão de ser, que eu me vejo muito daquela forma. Paris foi um local que acostumou a gente a ter todos os dias pódio. Tava lá medalhas e medalhas, e isso já é uma coisa que vem acontecendo desde 2012. A gente vem numa crescente nessas conquistas e tal. Dá pra gente fazer uma projeção para Los Angeles? Cara, com certeza dá pra fazer a projeção para Los Angeles, né? Porque agora mais ainda com o trabalho que vem sendo feito, né, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de vários centros de referência em vários estados do nosso país. Isso aumenta ainda mais a captação de novos talentos, né, para que isso venha à tona, né, em grandes competições. E isso, com certeza, Los Angeles, já vamos ter aí novos talentos, e isso talentos captados dentro desses centros de referência. Aqui na Paraíba a gente tem um trabalho aí, né, com esse centro de referência, já tem novos talentos aí que já pode ser promessa, né, para Los Angeles 2028. Então isso aumenta mais ainda, né, o número de competidores que irão representar o nosso país em busca de medalhas. Já começou o novo ciclo? Ainda não, ainda estou curtindo um pouquinho das férias, né, ali, mas o próximo ciclo a gente já está começando a partir do mês que vem.
Isso já voltado, né, os trabalhos, porque 2025 vamos ter campeonato mundial, aí vem 2026, 27, até chegar 2028. Então, a partir do mês que vem a gente já começa um novo trabalho. Olha, quem vai estar falando esse ponto agora sou eu como imprensa, apesar de ser também professor de educação física, mas aqui você pode dizer, viu, vocês da imprensa. Os Paralímpicos no quadro de medalhas do Brasil, os Paralímpicos foram quinto colocado, conquistando 25 ouros, a gente tem um quadro aí na tela, 26 pratas, 38 bronzes, no total 89 medalhas. E da Paraíba, entre elas você, 8 medalhas, 2 ouros, 1 prata e 5 bronzes. Já os Olímpicos conquistaram a 20ª colocação, com 3 ouros, 7 pratas, 10 bronzes, no total 20 medalhas. Apenas um único bronze que foi com o Netinho no Taekwondo. Esses dados, e tem outros, já vou estar trazendo. Também é ainda injusto, né? Em tempo de investimento, divulgação, a questão da mídia e para vocês que foram com quase o mesmo quantitativo, melhor dizendo, o mesmo quantitativo e de repente trazendo mais resultados. Tem ainda um pouco, né, posso dizer, dessa injustiça, né, ainda um pouco desse preconceito, né, ainda com os atletas paralímpicos, mas isso vem sendo mudado, como você mesmo falou, né, desde 2012, cada vez mais a gente vem aumentando o nosso espaço, né, nossa colocação dentro de um ranking em uma grande competição, que são os Jogos Paralímpicos. Na última edição a gente ficou em 7º, que foi em Tóquio, e agora a gente termina na 5ª posição, né, entre as 5 potências do mundo. Isso aumentou muito ainda, mais ainda, né, o nosso nível de visibilidade, e isso também vai aumentar para o próximo ciclo, com certeza, o nível de investimento para os atletas paralímpicos, né? Isso são coisas que ainda estão sendo trabalhadas, que vêm se desenvolvendo ao longo desses anos e que vem cada vez mais aumentando, né, esse processo e aumentando essa igualdade dos atletas paralímpicos e olímpicos. Na tua opinião, a que deve ser esse sucesso dos Paralímpicos? Não tirando o mérito dos olímpicos, mas os paralímpicos, eles são muito mais determinados, mais focados nos seus objetivos, até mesmo porque os atletas paralímpicos a gente já sofre um preconceito mesmo até do nosso início, né, de jornada, ou seja, desde o tempo da nossa nascença, do nosso nascer até o nosso crescer, né, por enfrentar dificuldades, enfrentar o preconceito, e isso faz com que os atletas cheguem mais firmes, mais focados no que querem, e então isso vem à tona o grande sucesso, né, de resultados. E agora chega um pontozinho, Petrúcio, que é até um detalhe com relação a isso daí que eu acho que deveria ser igual. Você anteriormente me explicava essa diferença, e aí é o seguinte, na lei das loterias, os Paralímpicos têm 0,96%, o que equivale a 1,64 bilhões de reais para ser investido em vocês. Já os Olímpicos têm 1,73%, o que dá 4,1 bilhão de reais. E isso reflete também ali na premiação. O valor individual dos Olímpicos vai de 350 até 1,05 milhão pela medalha, que é no coletivo. De vocês, 250 e se mantém 125 mil por cada medalha de ouro. Como é que você pode explicar um pouco desse equilíbrio com relação a esses números? Entre o banco, entre o que as loterias realizam, para ainda não ficar parelho? Cara, aí também é uma pergunta, né, que assim, dificulta um pouco da minha resposta, porque envolve números, né, cotação, né, investimento, como é que eu posso dizer? No próprio investimento, né, quando se envolve números, aí... Eu acho que devia ser igual. Deveria ser igual, né, deveria ser igual, eu também queria que fosse assim, mas se for pegar, a gente tem um número maior também, né, de atletas paralímpicos, eu não vou saber responder Adorei, essa pergunta. não, mas só essa daí eu já adorei, cara. Eu não vou saber responder. Adorei, porque é o seguinte, quando você traz, a gente tem maior número de paralímpicos vitoriosos, você bateu na tecla. Já deixa de igualdade, né? Exato, exato. Então, ou baixa lá e aumenta o de vocês, ou deixa todo mundo igual. Com certeza. Atenção, você que está assistindo, começa a apostar nas loterias da Caixa. Fez a propaganda. Que você fazendo essa aposta vai aumentar mais ainda, né, o patrocínio para um atleta paralímpico.
um atleta sonhador. E que esse ano não teve pagamento de imposto em cima disso, né? Não. Foi A muito gente bom. teve isso, né, que é muito bom, essa isenção do imposto em cima do valor recebido pelo atleta. Pelo fato do Brasil ser um país continental, de uma grandeza geográfica imensa, a que deve-se o Brasil ser essa potência nos Paralímpicos? Então, Principalmente nos Parapãs. devido ao trabalho do nosso presidente aí, de vários outros presidentes que passaram, né, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de saber, né, direcionar como trabalhar a captação de novos atletas para o cenário paralímpico. Então isso foi uma coisa bem trabalhada, que surgiu, né, vários atletas. Aí a gente tem uma competição que é uma competição muito importante hoje dentro do cenário paralímpico, que são as Paralimpíadas Escolares. Né? As Paralimpíadas Escolares, essa sim, é um grande celeiro, né, de captação de novos talentos. Eu saí das Paralimpíadas Escolares, né, vários outros atletas que hoje estão na seleção saíram das Paralimpíadas Escolares. Então é um trabalho voltado muito mais também para essa captação de novos talentos, investindo, né, nessa formação. Deixou de ser jogador de futebol para ser atleta. Para ser atleta paralímpico, né, e hoje se tornar o homem mais rápido do mundo. Cara, correndo muito. E foi um professor de educação física, escolar, que observou. Será que ele não viu talento no futebol mesmo e disse, rapaz, é melhor você correr? Tu gostava de que time? Cara, eu sou São Paulino. São Paulino. Eu sou São Paulino, né? Também torço pelo Botafogo da Paraíba, né? Que vem numa ótima campanha, sempre vem bons resultados aí. E quando eu jogava bola, eu fui descoberto no futsal, mas o meu forte era campo. Campo, né? Então, e a partir daí a gente já começa a entrar na parte gostosa dessa entrevista, que é esse ping-pong. O que vem primeiro para você, você responde na lata. Eita. Tá? Já fiz uma, você já respondeu. Futebol, então Botafogo da Paraíba e São Paulo. Comitê Paralímpico. São Paulo, competição, CT Paralímpico. Eita, é muita coisa para responder. Viagens internacionais. França já fui 4 vezes, mas vou botar Canadá. Jogos escolares. 2013, minha primeira participação. Um campeonato. Rio 2016. Um mundial masculino. Dubai 2019. Esporte e política. Esporte? Precisam um do outro? Sim. Maior conquista. Maior conquista, ter dado um presente para meus pais, que foi um sítio. Uma boa lembrança. A compra do sítio dos meus pais. Uma má lembrança. Um machucado em 2021. A família. Minha paixão. Um livro. É a história de Usain Bolt. A fé. Que me move. Um hobby. Andar no mato. Quando não estão treinando. Tô dormindo. Um estilo musical. Forró. Comida preferida. Feijão. Educador físico escolar. Até hoje, Pedrinho. Eu acho que eu já sei essa resposta. Maior incentivador. E eu tenho muita gente. Então, começo pela minha esposa, meus pais, meu treinador. Esses. Muito bem. A imprensa. Faz parte do nosso trabalho também. Quem não é visto não é lembrado. Um sonho. Ser pai. Ser pai. Tá perto, hein? Petrucinho, vem aí. E se for menina, hein? Qual vai ser o nome? Eu não sei, mas vai ser bem-vinda também. Claro. E vai ser atleta também. Muito bem. Uma qualidade e um defeito do Petrúcio. Uma qualidade eu vou botar no atletismo. Final de prova do Petrúcio. Um defeito? O início de prova. O que me empolga mais? A alegria, a vontade de estar treinando, que através disso hoje vem conseguindo o esporte, mudando a minha história, a história da minha família. Eu gosto muito de fazer essa pergunta e todos que eu tive a oportunidade faço questão de repeti-la. Na sua lápide, se você tivesse que escolher uma frase, qual seria? Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço, que é: em Cristo encontrei perdão, no atletismo a superação. Então tudo isso, né, faz parte da minha história, a superação, né, o perdão que Cristo me deu de tudo isso que eu já passei na minha vida. Faltou alguma pergunta? Algo que você gostaria de falar? Cara, no momento eu não tenho esse pensamento não, mas eu acho que já foram todas. Suas considerações, Petrúcio? Eu sou muito grato, né, por tudo e por todos. Né? Quando eu falo todos, eu incluo até você, câmera, tá todo mundo aqui. Obrigado. Que fazem parte dessa minha história, dessa minha trajetória, né? Porque sem vocês eu acho que isso não seria capaz do Petrúcio estar sempre motivado, incentivado, né, a buscar os sonhos e através dos meus sonhos e incentivar e ser um espelho para outras pessoas acreditarem no seu potencial. Te acho muito humano, cara. Obrigado. Parabéns, parabéns. Só assim pessoalmente aqui a gente pode sentir. Petrúcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte. Desejo a você sucesso na tua vida pessoal, com o Petrucinho,
com Dona Paula, seu Paulo, Dona Rita, Marta, enfim, e que você possa conquistar cada vez mais o nome para Paraíba, para a tua vida. Bênçãos para vocês. Obrigado. Amém, obrigado. Uma bênção para nós todos, né? E se depender do Petrúcio, ele sempre vai estar aí buscando o melhor para representar o nosso país da melhor forma possível. Tá, eu quero agradecer ao Petrúcio Ferreira por dar essa oportunidade aqui na pista da UFPB, agradecer a sua audiência que acompanhou essa entrevista no canal 6.3 em sinal aberto da sua TV. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, dá uma chegada lá no YouTube, TV Cidade João Pessoa, aproveita, se inscreve e compartilha e ativa o sininho. A todos vocês, meu muito obrigado pela sua audiência, um abraço e bola pra frente. Tchau!